irmãos, a paz do Senhor em Cristo Jesus. Estamos aqui hoje, Café com Palavra. Estamos aqui reunidos aqui nesse lugar que Deus preparou. Estamos hoje aqui com o pastor Eli Falcão, fazendo parte dessa mesa, junto também com o pastor Mila, nosso pastor Mila de lá de Itaberaí. Uma bênção de Deus. Estamos também aqui com o nosso presbítero Mohamed, né? E o anjo do Senhor que está aqui no nosso meio. Meus irmãos, quero deixar muito bem claro, nós vamos estar falando algo hoje aqui à noite sobre esse Café com Palavras a respeito de escatologia, sobre a vinda de Jesus. E eu acredito que ganha com isso só os ouvintes. Vocês é quem ganha com isso. Na verdade, eu creio que dúvidas vocês vão deixando aí no comentário, tá? Está aberto aí os comentários dos irmãos. Tenha a liberdade de perguntar e sinta à vontade, tá? Então nós estamos aqui hoje e eu acredito que esse Café com Palavras promete, viu, pastor Mila? Esse Café com Palavra promete. Nós temos vários aqui versículos que Deus já colocou na nossa mente. Oramos, acabamos de fazer uma oração abençoada para que essa palavra venha alcançar as vidas que vai estar daqui a pouco aí ouvindo e repetindo. Deixa aí os comentários em nome de Jesus. Vamos lá? Pastor Mila, e aí? O que você tem hoje aí para nós aí, Café com Palavras? Eu acredito que tem coisa boa aí, né? Boa demais da conta. Paz do Senhor Jesus a todos vocês. E falando sobre a escatologia, nós escolhemos um livro, um profeta, para falar sobre o que ele fala sobre a vinda do Senhor Jesus. Estamos aqui com o nosso pastor Eli Falcão, participação especial nessa noite, né, meu? Bênção de Deus. Bênção de Deus. Maravilha. E eu quero falar um pouquinho sobre o profeta Isaías. Todos nós sabemos que é o profeta que mais profetizou sobre a vinda do Messias. Sim. Isaías é um livro profético do Antigo Testamento que contém muitas referências à escatologia. A escatologia nós conhecemos que é o estudo, meu pastor Eli, o estudo das coisas que há de ver, que há de acontecer, né? E no livro do profeta Isaías fala sobre a morte, fala sobre o juízo e o final da vida após a morte. Isaías fala também sobre o dia do Senhor, que é um dia de julgamento e punição para os ímpios. E o livro do profeta vai continuar falando também sobre a vinda do Messias, o estabelecimento do seu reino na terra. Isaías menciona a ressurreição dos mortos, a vida eterna para o justo. E o livro também descreve a destruição final da Babilônia, que representa o mal e a opressão no mundo. Isaías continua enfatizando a importância da justiça social, do cuidado com os pobres e necessitados. E o livro, pastor Eli, termina com uma visão gloriosa do novo céus e nova terra, onde não mais haverá dor e nem sofrimento. Glória a Deus. Amém. Isso aí é tremendo, porque é a promessa que queima o nosso coração. E nós estamos hoje aqui para falar sobre isso, sobre as profecias que há de se cumprir. Outras já se cumpriram, já estão se cumprindo, pastor Eli. Tem muita profecia que já está se cumprindo no dia de hoje, Mohamed. Verdade. Hoje nós podemos contemplar isso, somos contemporâneos das coisas que está acontecendo. Hoje a própria palavra tem se revelado dessa forma. Claro, nós tivemos agora, esses dias agora, eu estava conversando com o pastor Eli e falando sobre a preocupação. A preocupação de quê, bispo? A preocupação do povo. Está tendo muito comentário, pastor Eli. O pessoal nas plataformas, rede social, tá todo mundo falando sobre anticristo, vai acontecer isso, é o Elon Musk, não sei quem, é o presidente, é isso, aquilo outro, aquilo dali é a primeira besta, não sei o que. Então o povo está muito curioso, Mohamed, com isso. E principalmente, bispo Araújo, a mídia hoje em dia traz muito à tona essa curiosidade das pessoas acerca desses assuntos, não é, bispo? Isso, agora esse é o nosso medo, porque a mídia tem hora que ela traz uns fake news. Sim, é verdade. Que a gente deixa a mente das pessoas confusa, né? E as pessoas se preocupam tanto com o anticristo e deixam de viver a sua vida em Cristo. Porque eu acho que hoje, no momento que nós vivemos, no momento que nós estamos atuando, nós devemos se preocupar. Nós somos igreja. A igreja tem que se preocupar com ela.
Por quê? Porque a igreja, quem cuida é Deus. Nós vamos ver aqui vários versículos a respeito do cuidado de Deus com a sua igreja. Nós estamos falando de um Deus amor, um Deus misericordioso, longânimo para irar. Nós estamos falando de um Deus que cuida da noiva do Cordeiro. E se a gente falar sobre noiva, é claro, hoje de manhã eu tive conversando com o pastor Cleito Silva, ele falou algo, ele disse assim: pai, é muito forte isso, porque a gente às vezes, a gente se preocupa demais com a mulher dos outros. Eu disse assim: eu não entendi. Aí diz assim: a gente se preocupa demais com a mulher dos outros, e essa mulher tem dono. Aí eu já peguei a visão, essa mulher é a noiva. Então a noiva, ela tem dono. A noiva, ela tem o seu marido. A noiva, ela tem o cuidado dele. E quem cuida da noiva é o noivo. É verdade. E muitas das vezes a gente se preocupa, mas o tema de hoje eu acredito que vai esquentar esse negócio aqui. Vai ser tremendo o que Deus está preparando para hoje. Eu tenho uma visão do seguinte: nós, enquanto cristãos, nós temos que olhar esse mundo hoje de uma forma espiritual. Essas coisas que acontecem hoje nos Estados Unidos, o presidente, o Trump, ele quer simplesmente poder para ele e para o país dele. Sim. Nós somos aqui, estamos de passagem. A nossa preocupação ela tem que ser com É verdade. Creio nisso. a nossa vida espiritual. Então o que acontecer aqui na Terra, é lógico que nós queremos também lutar para ter Sim. um país, um local em que nós possamos falar de Deus livremente, Isso. proclamar o nome de Jesus Cristo Muito forte. e nos colocarmos assim de uma forma em que nós podemos doutrinar, podemos levar a palavra de Deus. Essa tem que ser a nossa grande missão. O restante, Deus se encarrega. Deus é que coloca o governante, Deus é que coloca aquele que vai estar sobre as nações. Isso que o pastor Eli está falando, Bispo Araújo, é muito interessante, e é necessário que nós, como cristãos, possamos entender isso. Temos que estar calçado com o Evangelho, mas sabendo firmemente que nós somos peregrinos nessa terra. Peregrinos. Estamos aqui numa E passagem. embaixadores da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, acima de tudo. É verdade. E é justamente isso que a maioria das profecias traz à tona. Grande parte das profecias que nós vamos mencionar aqui hoje traz à tona isso. Exato. Há uma vinda do Messias, um tempo curto na terra e algo que está preparado para alcançar o povo de Deus, né, Bispo Araújo? Muito forte. Vamos lá, passou Eli. Vamos entrar nas profecias aí, biblicamente, aí para o povo estar já ouvindo aí. E desde já, deixa seus comentários, tá? Os comentários estão abertos aí para você estar comentando. Dúvida, manda pra gente aí que o negócio aqui vai ser benção hoje. Daniel, que é o que me coube, talvez ele seja o eixo entre Isaías e os outros profetas. Primeiro, porque ele era grande conhecedor da palavra de Isaías. Tanto que quando o Ciro invadiu Babilônia, ele falou para o Ciro que já existia e mostrou para ele que já existia uma profecia dele 500 anos atrás, tomando as rédeas de Babilônia. E foi o que aconteceu. E quando Ciro tomou conhecimento disso, ele disse: então vai se fazer toda a profecia. Porque a profecia de Isaías dizia que o povo de Israel seria liberto através de Ciro. E ele libertou. Sim. Já mais através do neto dele, que era Artaxerxes. O Artaxerxes, o Esdras e o Neemias levaram a conhecimento do rei Artaxerxes que existia essa ordem do rei Ciro para que fosse liberto o povo e fosse reconstruída a cidade de Jerusalém. Qual a importância da reconstrução de Jerusalém? A vinda de Jesus, que também já está previsto por Daniel, que ele diz aqui, que Daniel diz no capítulo número 7, versículo 13 e 14, ele fala que quando o Filho do Homem recebe o domínio sobre o mundo.
Né? E fala também no 2,44 sobre quando Deus levanta um reino que não será destruído. Essa é a grande profecia que nós temos da Nova Jerusalém. Quando Jesus Cristo, que nesse momento se encontra construindo as mansões celestiais para nós, construindo lá e preparando o reino de Deus para nós que iremos estar com ele no terceiro céu, quando a grande Babilônia descer, a nova Babilônia, já estava previsto também por Daniel. Então nós temos a importância de Isaías e de Daniel na história, nas grandes profecias de Deus. Tudo que acontece, essas são as duas grandes profecias dele. As outras constam em relação a Jerusalém e a Israel, que é a destruição do reino da Pérsia e da Média, que é o da couraça de prata, a cabeça de ouro, que era a Babilônia. Mas o detalhe são os pés. O pé de ferro e de barro. Ouro e o ferro e o barro não se misturam. Roma, que começou a miscigenação. E Daniel, ele foi, como se diz, eles tentaram apagar a imagem de Daniel. Roma tentou apagar, porque como é que você diz que um reino vai ser fraco, que o reino vai destruir? Né? A verdade é essa, esconder a imagem dele. Esconder, mas só que eles esqueceram das crônicas do rei Nabonildo. E o rei Nabonildo, que é aquele que ficou na Arábia durante 10 anos e depois morreu em combate também, ele escreveu sobre Daniel. Então o interessante é que Daniel não morreu por causa de um rei da Babilônia também. Louvado seja Deus. Pastor Eli falando da importância do profeta Daniel e os segredos que as escrituras trazem para nós nos dias atuais. E isso me traz uma alegria na importância também do profeta Isaías. Porque o profeta Isaías, no capítulo 7, a partir do versículo 14, ele já começa com aquela profecia que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho que ele será chamado de Emanuel. E essa profecia se cumpriu quando Jesus nasceu, bispo. A luz para a humanidade, a salvação para o povo. Então, a importância desses dois grandes homens de Deus na história. E eles vão, no decorrer do seu livro, trazer grandes riquezas para os nossos conhecimentos nos dias atuais, através da escatologia. E o quanto as profecias mencionadas nesses livros, a gente vê que nos dias atuais elas estão escancaradas e acontecendo a todo tempo. A gente percebe a concretização dessas profecias, né, Bispo Araújo? Com certeza. Eu vejo, quando a gente começa a abrir a palavra, abrir a Bíblia, a gente começa a enxergar a situação dos dias atuais. Volto atrás e vejo a preocupação desse povo tão preocupado. É simplesmente cumprimento da palavra de Deus. Simplesmente está cumprindo, e a palavra está se revelando a cada dia, dia a dia. Todos os dias a palavra está se cumprindo. Então eu acho que você aí que está nos ouvindo, não se preocupa. Vai acontecer, vai vir um anticristo, vai vir o início das dores, que eu acredito que a gente já começou um pedacinho, já começou. Isso aqui é na minha visão, tá? Na minha visão, eu acredito que nós já estamos no comecinho das dores. Vai vir coisas piores por aí. Mas o que me chama a atenção mais é que não se preocupa, descansa o coração. Quando a gente vai para o livro de Apocalipse, o livro de Razó, em hebraico se pronuncia Razó. O livro de Apocalipse, que é o livro da revelação. Me chama a atenção que nós vamos estar no primeiro capítulo de Apocalipse, vai falar sobre a igreja. Jesus se revela sobre a igreja na terra. A gente sabe que é um período, são 7 igrejas, são 7 períodos que aconteceu ali. Sei que o tempo aqui para a gente falar de todos os períodos vai ficar um pouco corrido, né? Corrido, mas nós vamos sentar aqui e resumir para o pessoal entender melhor.
A igreja, capítulo 1 em Apocalipse, ela está na terra. Ela está na terra. Capítulo 2, a igreja está na terra. Capítulo 3, a igreja também está na terra. Mas já o capítulo 4, você vê que a igreja ela foi arrebatada. A igreja já não pronuncia mais. Capítulo 5, que vai falar sobre os 7 selos, a igreja já não está mais na terra. Capítulo 8 e 9, que fala sobre as trombetas, a igreja também não vai falar sobre a igreja. Sim. Capítulo 11, as testemunhas, as 2 testemunhas, e todo mundo se preocupa, quem será as testemunhas? O que eu chamo a atenção, pastor Eli, é que a Bíblia não cita nomes das 2 testemunhas. Aí nós sabemos que nós temos alguns acadêmicos, temos alguns historiadores também que diz que as 2 testemunhas é Elias e Moisés. Isso supõe. Eu não quero... A gente aqui, nós estamos conversando a respeito sobre a palavra. Esse negócio supõe, nós temos que tirar. Mas sim acreditar naquilo que está na palavra. Fala das 2 testemunhas. Aí alguém vai dizer assim, quem será? Irmão, eu não quero estar aqui. Eu não vou estar aqui. Pastor Eli, pastor Mila, presbítero Mohamed, nós não vamos estar aqui. Você que está nos assistindo, você não vai estar aqui para ver as 2 testemunhas. Você vai estar com a igreja, na glória, com o Senhor. Eu creio nisso. Verdade. Então, a igreja, ela só vai aparecer no capítulo 19. Capítulo 19 de Apocalipse. Mas ela já vem diferente. Ela não vem só. Sim. Ela vem com o Senhor, descendo das nuvens com glória. Louvado seja Deus. Então, eu vejo, no meu ponto de vista hoje, Apocalipse é um livro que João, para mim, foi fenomenal, algo extraordinário que acontece quando... É muito usado, né? Quando a igreja, voltando no começo aqui em Efésio, eu acredito que no tempo da igreja de Efésio foi o período que foi escrito Apocalipse. E é comprovado que a gente vê que depois de Efésio, nosso irmão, como é que chama? João, deu um branco aqui, ele morre. Mas os livros, as revelações, Deus arrebata João. Sim. Então o que me chama a atenção em Efésio aí, depois que Cristo já morreu e ressuscitou, Deus revela o profundo, que entra a escatologia, que a gente sabe as profecias que há de vir. E falando aqui agora nesse momento, volto sempre isso atrás, porque todo mundo se preocupa, estudar é bom, mas a gente tem que entender que não devemos se preocupar com o que há de acontecer. A própria palavra diz assim, viva o dia de hoje. Jesus fala, você vive o dia de hoje porque o amanhã pertence a mim. O que está acontecendo é que as pessoas estão se preocupando o que vai vir. Está olhando para a besta, está olhando para o anticristo. Mas será que a vida de vocês está no altar? Se sua vida estiver no altar, meu irmão, você vai na primeira vinda, na primeira ida. Você não vai deixar para a segunda, não. Você vai descer aqui com o Senhor no capítulo 19, que fala em Apocalipse, com um corpo glorioso, com o Senhor. E vai ser tremendo o que vai acontecer. Eu acredito nisso. Eu não sou calvinista, agora vamos falar aqui. Amém. Meu bispo, o senhor falou algo aqui sobre estudo, e estudar é muito bom. E quando foi falado na mesa desse tema escatológico, isso me atraiu muito e eu fiquei feliz. Porque as pessoas têm que saber também, elas têm que chegar no conhecimento de algumas pessoas. Porque tem muitas pessoas que têm medo de encarar a realidade. E nós não devemos ter medo de encarar a realidade. Nós temos que estudar para que nós venhamos nos preparar para o que está. Isso. Para o que está a nos esperar. O profeta Isaías, ele profetiza, ele fala sobre a pedra angular. Só que tem muitas pessoas nos dias atuais que ao se depararem com o texto de Isaías, eles criam, pastor Eli, Bispo Araújo, João Mohamed, eles criam crônicas para eles mesmos. Eles interpretam de forma equivocada as escrituras, certo? E isso me traz um medo, porque ao invés da igreja estar se preparando,
a igreja está estudando para se preparar para os grandes acontecimentos que hão de acontecer futuramente, as pessoas elas estão deixando se levar. Hoje a preocupação, uma das maiores preocupações da igreja nos dias atuais é saber, Bispo Araújo, quem é os anticristos. Hoje nós temos muito isso nos dias atuais. Quem que vai ser o falso profeta? Ah, já tem o chip. Será que é o 666? A preocupação do povo estão nessas coisas. E Isaías está dizendo que nós não devemos nos preocupar com essas coisas. Nós devemos acreditar, porque a salvação ela já veio através de Jesus. Não é assim que funciona? É verdade. É verdade. Agora, vou até colocar um pouquinho de lenha nessa fogueira aí. Algo que me chama a atenção, que aconteceu por esses dias. Parece ser normal, mas para mim não é normal. Todo mundo sabe aí que teve aquela vuvuca que aconteceu lá em São Paulo, vendendo a íris, aquela coisa toda. Tivemos o mesmo pensamento ao mesmo tempo. Vendendo ali as suas íris. E o que me chama a atenção é que o repórter ele chega e diz assim: o que você está fazendo aqui? Aí ele disse: não, eu vim aqui porque estavam me pagando 300 a 500 reais, um valor. O que é 300 e o que é 500 reais? Ah, mas você sabe para que serve isso? Não, estão me falando que é a íris. É isso, estão comprando a sua íris, está pagando está comprando a sua identidade, né? Ah, eu não sabia. Você não tem medo no futuro ser usado a sua íris para alguma coisa, tecnologia, alguma coisa assim parecida? Eu tenho, né? Mas fazer o quê? Estou precisando do dinheiro. Isso que me deixou preocupado. Sabe o que me deixa preocupado, Mohamed? É que o anticristo e os demais, o geopolítico, quando ele começar a desenvolver as coisas, o povo, eu fiquei observando, pastor ali, o povo é muito leigo. Quer vender logo. Sim. Se oferecer o dinheiro, o cara, pá. E eu digo mais, ó, você que está me ouvindo aí, ó, esse negócio vai vir aqui para o Goiás, tá? Está chegando aqui no Goiás também, aqui no shopping, alguns pontos aí. Em nome de Jesus, não vende a sua íris não, tá? Não vende a sua digital. Jesus já te comprou por um alto preço. Não venda. O que é 300, 500 reais? Não faça isso. A palavra do Senhor é o nosso guia. A palavra do Senhor nos liberta. Quando a palavra do Senhor fala que a respeito sobre do jugo que Deus tira sobre nossos lombos, o jugo de Deus é suave, entende? Então eu peço para os nossos irmãos aí que estão nos ouvindo aqui, tá ouvindo Café com Palavras hoje aqui, tá? Em nome de Jesus, como sacerdote, aqui é um sacerdote, aqui é outro sacerdote, que é um ministro da palavra de Deus, não faça isso, não se venda, porque o Senhor já te comprou, e não comprou com moeda, não comprou com qualquer célula, comprou com sangue. Você já tem a marca da promessa. Então, bispo, então o senhor está afirmando aqui nessa mesa que a igreja não deve perder a identidade, muito menos vender a identidade. Isso aqui é muito interessante. Pastor Mila, a igreja ela não pode de maneira nenhuma negociar a sua identidade, a sua integridade. Não pode. Eu só acredito que tem muitas pessoas. É o profeta que diz estratégica de Satanás. É o profeta que já dizia que o povo perecia por falta de conhecimento, pastor Eli. Exato. Então, a falta do conhecimento tem levado os nossos irmãos a perecerem. Errais por não conhecer as Escrituras. As Escrituras. Eu acho que a grande verdade é que a maioria das profecias, se não todas, vem como uma maior forma de advertência para o povo cristão. Mas aonde é que está o pecado? É o cristão não saber verdadeiramente absorver aquela profecia que está escrito verdadeiramente na palavra. É onde se torna uma confusão na mente de vários cristãos, né, Bispo Araújo? Sim, isso que o nosso amado Mohamed está falando é algo muito interessante, Bispo Araújo. Eu vi que o senhor está falando sobre o Apocalipse. E às vezes nós, ao adentrarmos dentro do livro, nós nos deparamos com dragão.
nos deparamos com uma figura, com figuras que mexem com o nosso psicológico. Isso, é verdade. E talvez os nossos ouvintes, bispo, não entendem que é um livro simbólico. Simbólico, né? Simbólico, sim. E talvez, meu São pastor, várias coisas que a primeiro impacto é muito difícil de se compreender. Sim. Que Nós realmente a temos palavra dois detalhes tá dizendo, né? que tem que ser visto na Bíblia. Primeiro, tudo que está na Bíblia converge para Jesus Cristo, para o seu retorno, para a sua vida, para o seu exemplo, que nós devemos seguir. E a instituição do seu reino na terra. Tudo converge para Jesus Cristo e nós não podemos praticar apostasia e nem heresia. Verdade. Nós não podemos de forma nenhuma deixar de ministrar aquilo que é correto na palavra de Deus. Primeiro, idolatria, de forma nenhuma. E de forma nenhuma também sair daquilo que está escrito na palavra de Deus. Quando João diz, ali no capítulo 1 do livro de João, né, que ele é o verbo, ele está dizendo que ele é a palavra de Deus. Verdade. João era o arauto e Jesus é a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ir para a direita ou para a esquerda, nós temos que seguir ela reta, em frente, e nós temos às vezes que ser duros. É verdade. Quando a palavra de Deus é dita, ela não pode ser dita passando a mão, alisando e dizendo, não, você está errado, mas nós vamos dar um jeito. Não, nós temos que seguir aquilo que Deus quer que nós sigamos. O pastor Eli puxou um gancho aqui. Começou a melhorar, né? Eu vou falar algo que é muito sério, bispo Araújo. Para os ouvintes que estão aqui conosco, seja muito bem-vindo ao Café com Palavra. Vai seguir nas nossas redes sociais aí no Instagram, segue, comenta, compartilha para que essa live possa subir. Entrando no que o pastor Eli está dizendo aqui, eu tenho que dizer algo, bispo Araújo. É meu pensamento, e meu pensamento não muda, é a minha opinião. Eu acho que grande parcela de culpa na falta de entendimento dos cristãos é entender verdadeiramente o que as profecias estão nos alertando e nos ensinando. Exato. Está sobre o altar. Porque vamos ser realistas, bispo Araújo. Hoje em dia, eu não estou generalizando nada. O senhor está entendendo o que eu estou dizendo? Mas hoje em dia, uma parcela e sendo bem sincero, uma grande maioria dos pastores, dos pregadores, dos líderes de altares estão adulterando o verdadeiro evangelho, o verdadeiro ensinamento, que é o que leva o cristão a ter o verdadeiro conhecimento, está sendo adulterado. Isso é uma grande parcela de culpa porque vem acontecendo com os cristãos. Nós tivemos um culto no domingo maravilhoso, onde a pastora Elisa, que estava com a palavra, ela falou algo que me chamou muito a atenção. 80% dos ministrantes nos dias atuais, eles já vêm tudo clonado. Eles estão pegando mensagens da internet que são motivacionais e até inteligência artificial. Sim. Criando pregações. É verdade. E as mensagens, elas estão sendo copiadas. Exato. As mensagens, elas não estão vindo mais do trono de Deus. A maioria dos pregadores, eles estão usando como que eu posso explicar isso aqui, meus amados? Uma forma motivacional. As mensagens são essas, motivacional, e eles assumem a tribuna e eles pregam somente em cima disso. E o que o João Lucas está querendo dizer é que é essa parcela que o povo paga por não obter o conhecimento. O povo não tem o conhecimento porque os próprios líderes têm ofuscado isso vindo da parte deles. É verdade. Eu vejo os pastores, dois tipos de pastores. Desculpa, pastor. Não, pare. O pastor itinerante é a coisa mais fácil que existe, é ser um pastor itinerante. Você
prepara uma palavra e você vai em 10 igrejas e você prega aquela mesma palavra. Sim. E a palavra, quanto mais você fala aquela palavra, quanto mais você prega ela, mais ela fica preparada. Agora o pastor local, todos os dias que vai ter um culto, ele tem que preparar uma palavra. Diferente. E outra coisa, se o pastor local, o bispo, o pastor mentir, todo mundo sabe que ele está mentindo. Sim. Ou que ele está falando errado. E isso é ótimo. Para a nossa igreja, por exemplo, é ótimo. Uhum. Agora, para o pregador, eu já vi pregadores e conheço pregadores que quando ele começa a falar, eu já sei qual é a pregação que ele vai falar. Então, nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. Eu vou falar algo aqui polêmico. Isso é muita verdade. Polêmico. Eu sei que vai ter muitos comentários do que eu vou falar aqui agora, mas nós estamos diante da palavra e temos que nós temos que protestar, nós temos que falar. Nós somos protestantes. A verdade não pode ser omitida, né, Bispo Araújo? Agora o que eu vou falar, alguns amigos meus aqui vão me criticar. Eu sei que você que está me ouvindo aí, em nome de Jesus, não me critique, tá? Não venha me criticar, por favor, estou debaixo do sangue aqui, mas é verdade. E se você concorda isso que nós vamos falar aqui agora, você deixa o seu comentário também, o seu joinha. Concordo, sim ou não, tá? Passou disso aí a procedência maligna. Quando eu vi o pastor Eli falar sobre os pastores itinerantes, vi o pastor Bila falando também sobre a direção do culto que teve sobre a igreja, o Mohamed também dando uma palhinha aqui, me chamou a atenção algo aqui, porque nós estamos hoje, eu estou falando dias atuais, hoje é vergonhoso, pastor Eli, a gente chega, Mohamed me dá um contato de um pastor, um pregador, e eu recebo aquele contato e vou ligar para ele. Quando eu digo assim: a paz do Senhor, meu amigo. Ele diz: a paz do Senhor, meu pastor. E aquela coisa toda, nós estamos falando: filhão, tem como você ministrar a palavra de Deus aqui no domingo? Nós estamos fazendo uma festa, nós vamos fazer um culto de ação de graça e assim por diante. Tem, pastor, tem sim. E como é que faz para o irmão chegar até aqui? Aí onde que está? Aí o pregador vai dizer assim: não podemos ir aí. Pastor, só abençoa a gente, só abençoa. Mas abençoar com quanto, meu filho? A gente precisa saber qual é o valor dessa benção pra gente gerar, pra dar pra você. E a gente tá ali entusiasmado, pensando: vai dar o dinheiro do combustível, do lanche, do pastor, amém. Até aí tá bem. Não, pastor, nós vamos aí hoje 3 mil pra ir aí ministrar na sua igreja. Quantas pessoas tem na sua igreja, diante de Deus? Eu estou falando isso, muitos comentários vai ter aí embaixo. Tem pregadores, pastor Eli, que pergunta quantos membros tem na igreja. Ele procura saber quantos membros da igreja, porque se não tiver uma quantidade de membros, de público alcançado, que ele almeja, ele não vai. Ele simplesmente cancela a agenda. Agora, deixa eu te falar, aonde está escrito neste livro que diz que eu devo pregar a palavra e receber o dinheiro? A Bíblia diz que o profeta, né, ele é digno do seu salário. Dignidade. Digno é uma coisa que não vai extorquir a igreja. Mas eu estou vendo algumas pessoas dizendo assim: eu sei que isso aqui vai ter um comentário daquele jeitão. As pessoas vão dizer assim para mim: pastor, porque o senhor falou isso, o senhor não pode falar, o senhor leva pregador para ir, mas me está me dando náusea. Nós temos pessoas aqui por perto, pessoas que eu não preciso ir muito para longe não, Mohamed. Aqui perto aqui do setor, se for em Itaberaí, o cara quer cobrar 2 mil, 3 mil reais. O mínimo que você consegue encontrar é 1.000 e poucos reais, 700. É isso o valor. Mas eu tenho, o pastor ele conhece, pessoas que eu vou falar isso aqui, tem pastores que não têm coragem, deseja que alguém fale. Eu estou falando, pastor, preste atenção. O pregador cobrou 29 mil reais para pregar. 29 mil. Aí você vai dizer: não, isso não existe. Eu provo para você que o tesoureiro fez lá o cheque de 29 mil e ele exigiu para pegar alguém ele no aeroporto para trazer para Itaberaí. Entendeu? E ali foi pago para ele. E você vai me dizer assim: quanto tempo ele passou? Ele ministrou ali 2 horas. Foi 2 horas. Eu estou aqui falando porque isso é absurdo. Porque a Bíblia diz: de graça eu vos dou, de graça vos dai-vos. Eu concordo. Agora você pregador, você que está aí na luta, na peleja, eu concordo
que seja abençoado. Nós devemos, pastores, líderes, devemos abençoar a sua vida, sim. Devemos abençoar com combustível, devemos abençoar ali com o lanche, devemos abençoar, agregar ali de vocês. Esse é o carinho e o respeito para o pregador. O pastor tem que abençoar. É verdade. O pastor tem que abençoar o pregador. Mas, pelo amor de Deus, você não vem cobrar 3 mil, 4 mil para pregar numa igreja. Deixa eu falar um negócio para você. Olha, desculpa eu falar isso. Sei que muitos amigos meus vão ficar chateados. Mas tem que tomar vergonha na cara. Sabe por quê? Que evangelho é esse que nós estamos vivendo, irmão? Irmão, Deus cuida, Deus zela, Deus protege. Todos os dias Deus põe alimento nas nossas mesas. E tem pessoas que já estão fazendo parte para comércio e isso aí está virando... A grande verdade, Bispo Araújo, é que Falei. deixaram de mensageiros para comerciantes. A verdade é essa. Escancarado. E nós podemos, aqui várias citações bíblicas aqui, Mateus 7,15, é exatamente aquilo que o bispo estava falando. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas. Olha que forte isso aí. Mas por dentro são lobos ferozes. E o mais interessante, eu estava me lembrando aqui, de homens que foram até constituídos pelos apóstolos. Nicolau quase que ele acaba com a igreja, né? que ele criou uma doutrina nicolaíta. Isso. Aquilo acabou com a igreja. Tanto é que João chegou e não deveria se prender às doutrinas dos nicolaítas. O pastor ele puxou aí. Né? Então a igreja existe. Diz que todo pastor tem o seu Judas. Isso é uma palavra que eu ouvi uma vez e que depois eu conheço alguns Judas que o senhor enfrentou. Com certeza. Então a gente vê um Judas aparecer, vê um Judas morrer e vê outro aparecer. Eles nunca somem totalmente. E são aqueles que vêm para separar a ovelha para ser colhida pelo lobo. E nós, na condição de pastores, nós temos que permanecer de olho aberto e vigiando a porta das ovelhas. Não permitir que o lobo adentre. Se nós tivermos que escorraçar o lobo da nossa igreja, da nossa casa, do nosso redil, ele tem que ser escorraçado. Eu quero lembrar aqui para os irmãos o que aconteceu uma certa vez comigo. Eu estava trabalhando no terminal, e um desses terminais eu estava lá junto com a minha família e recebi uma ligação: o senhor pode vir pregar aqui? Eu me lembro que eu era diácono. Posso sim. E no outro dia eu não poderia voltar para minha casa, porque isso aqui era longe do terminal que eu estava. Eu morava no setor noroeste. Então eu disse assim: vou levar minha roupa numa mala e vou trocar de roupa lá no terminal. Aonde? No banheiro de terminal. Agora me fale, banheiro de terminal? Banheiro de terminal, todo mundo já sabe aí, o pessoal sabe Goiânia que jeito é. Então eu levei aquela roupa, troquei de roupa lá dentro do banheiro do terminal, pintei o cabelo, aquela coisa toda, fui pregar, ministrei a palavra. E outra coisa, só Deus sabia, naquele dia que eu saí de casa, o gás tinha acabado. Para alegria da casa, o gás tinha acabado. E a irmã, aquela coisa toda, terminei de pregar, ela disse assim: quanto é que é? Eu disse assim: não. Quanto é que é o que, irmã, que a senhora está falando? Disse assim: não, quanto é que o irmão cobrou para vir pregar aqui? Eu disse: não cobrou nada, não. A palavra diz que eu tenho que é de graça. Deus sabe a minha necessidade. Aí ela disse assim: pois Deus mandou eu te dar uma oferta. Aos pregadores que estão me ouvindo agora volta às raízes deles, e aí eu creio nesse Deus que nós vivemos, que cuida, e que zela e que guarda. Deus mandou te dar uma oferta. E Deus disse assim para mim, que a providência chegou hoje na sua casa. Não se preocupa não, porque o gás acabou. Ixi, quando eu me lembro eu me arrepio todo até agora. O gás acabou, mas Deus está te sustentando a partir de agora. Muito forte. Eu já caí, já chorei ali na presença de Deus, e ali recebi aquela oferta de amor, comprei o gás. Quando eu olhei ali o outro envelope, tinha o dinheiro para eu fazer uma feira de 30 dias, pastor Eli. Olha só como Deus cuida. Então eu creio nesse Deus. Eu quero abrir aqui parênteses aqui, e eu vou falar porque
há um podcast aí rolando aí, todo mundo sabe o debate. Vou falar de um grande pregador aí, pastor Abílio Santana. Se você estiver me ouvindo aí, dá um abraço aí pro pastor Abílio Santana. O pastor Abílio Santana falou algo num debate que me chamou muita atenção, e a ousadia e a coragem do pastor Abílio Santana. Ele chegou pro pregador e disse assim: olha, nós pregadores, vocês estão falando de galardão, nós pregadores, a gente recebe alguns galardões aqui na terra. E você sabe, ele olhou para o pregador e disse assim: você sabe o que eu estou falando? Que nós somos pagos para ministrar. Então, quando nós somos pagos para ministrar a palavra de Deus, nós estamos ganhando um galardão. Só que esse galardão é um galardão de feno. Esse galardão é um galardão de palha. Pastor Abílio Santana, um abraço e que coragem o senhor teve para falar sobre isso. Que Deus continue na sua vida cada vez mais. E falou sobre isso, e ele diz assim: olha, aquele que leva a palavra de Deus por amor, esse tem um galardão esperado por Deus. Então eu creio nisso, na palavra, que eu sei que Deus cuida. O profeta, ele tem que ser abençoado mesmo. Agora, com esses valores, essa loucura, esse comércio, essa coisa toda, a gente passou ali, acabou de ler, passou ali em Mateus capítulo 7, 15. 7, versículo 15. Forte demais, entendeu? Então a gente fica preocupado com os dias de hoje. Mas eu creio que aqui nessa mesa tem alguém também que está nos ouvindo ali. Café com Palavra. Eu acredito, eu sei que não estamos incentivando ninguém a concordar com as nossas opiniões, mas eu sei que tem pessoas ali ainda, que ainda é raiz, que ainda é a rapinha, né, da panela. Os remanescentes. O remanescente. Isso, ou seja, o senhor está dizendo aquela grande citação que o pastor Cleiton deu. Se o pregador já está recebendo o seu salário aqui na terra, ele não vai ter o salário no céu. Não vai ter. Que esse é a nossa grande meta, é receber o nosso salário no céu. É a nossa salvação. Galardão, né, meu pastor? Exatamente. Maravilha. Então vocês aí que estão nos assistindo hoje aí, Café com Palavras, não deixa de comentar, tá? Comenta aí, Tá fala forte aí. demais, né, Bispo? Tá muito bom esse negócio, tá gostoso, o negócio tá quente aqui. O negócio aqui tá pegando fogo, a gente tá sentindo um calor aqui, eu sei que não é humano, é algo da parte de Deus. Então você deixa o seu comentário, o que você acha sobre tudo que nós estamos falando hoje aqui. Então deixa o seu comentário aí em nome de Jesus. E aproveitando o gancho do Bispo Araújo, eu quero pedir você para dar uma passadinha nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é o @podcast Café com Palavra. Lá você vai acompanhar tudo o que acontece no podcast, as programações, os cortes de réus. Então não perde, não deixa de seguir por nada, para você ficar atualizado sempre das datas do que vai acontecer no podcast, tá bom? Siga as redes sociais da igreja, do Ministério Tempo de Semear, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado por Deus e não vai perder nada seguindo essas redes sociais. Voltando para o tema a qual nós estamos aqui concentrados na mesa hoje, Café com Palavra, sempre aí, deixa o seu comentário aí, tá? Deixa o seu comentário, o que você acha sobre as suas perguntas, porque a gente vai estar aí sempre respondendo aos nossos irmãos. Já estamos finalizando, já estamos chegando já no final. Quando as coisas começam a esquentar, o negócio já começa a finalizar, né? Já observou isso? Mas muito bom. E vamos estar marcando aí o nosso próximo Café com Palavra. Seja aí um participante aí fiel conosco, porque eu sei que isso aqui, Deus vai estar gerando algo no seu coração. Quem ganha é o ouvinte. É verdade. Quem ganha é o ouvinte. Sim, com né? certeza. Conhecimento sendo semeado. Vamos lá. Bispo Araújo. Todos nós ganhamos, né? Vamos lá, pastor Mira. Vamos dar uma resumida. Sim. E agora nós passamos para o pastor Eli, depois o né? Mohamed. Eu acredito que tudo que nós falamos aqui é para que nós viemos chegar numa conclusão. Que a igreja ela não precisa ter medo. Ela precisa das armaduras de Deus. Das armaduras de Deus para os dias atuais. Porque o profeta Isaías, através da sua palavra, no capítulo 41, diz que nós não devemos ter medo. Nós estávamos falando da escatologia, das profecias que ainda hão de acontecer. E Isaías diz que nós não devemos ter medo, porque o Senhor ele é conosco e Ele pega pela nossa mão direita.
E no capítulo 24 vai falar sobre o juízo final. Capítulo 25 vai falar da salvação do povo de Deus. No capítulo 26 vai falar da ressurreição. E no capítulo 27 vai falar do fim de Satanás. Então nós temos que nos alegrar. Nós temos que nos alegrar. E no capítulo 28 a pedra angular que Isaías vai falar, que é o nosso Senhor. Então, que nós não viemos temer, mas que nós viemos buscar a Jesus, permanecer firme, porque eu acredito que o fim já está próximo e nós iremos sair triunfante dessa guerra. Pastor Eli. A grande certeza que nós temos e a grande conclusão que nós podemos chegar é que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo não passará pela grande tribulação. A igreja será arrebatada, a noiva será arrebatada, como nós conversamos aqui. Jesus Cristo ama a igreja. Jesus Cristo, a igreja está à direita do nosso Senhor. E aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 18, diz que nada pode ser acrescentado e nada pode ser retirado das palavras do Senhor. Aquele que tirar ou aquele que acrescentar alguma coisa, pagará o preço. E nós podemos perder tudo, como já dizia Davi, mas não podemos de forma nenhuma perder a presença do Senhor. É verdade. A presença do Senhor na nossa vida é o mais importante. Amém? Amém. Ramos. Pastor Eli, Bispo Araújo, eu acredito fielmente no que o pastor Eli acabou de citar agora. E é como Malaquias, vai dizer, Malaquias, o nome dele significa mensageiro do Senhor. E como Malaquias, entre esses outros profetas que foram citados aqui nessa live, nesse podcast Café com Palavra, que nós possamos apegar mais às profecias, ao que é revelado e possamos entender o amor do Senhor para com o seu povo, né? E fielmente entender que nós não estamos sozinhos nessa batalha. Deus está conosco, Deus ama essa nação, né, Bispo Araújo? Meus queridos amados ouvintes, que Deus possa abençoar a sua vida, o seu ministério, tá? Repetindo, deixe os seus comentários aí, o que você achou do nosso debate, que virou um debate. Estavam aqui falando sobre escatologia, e já tiramos para outro lado, mas o foco é a palavra. E se não tiver quem fale, e aí? Como é que vai acontecer, né? Então que Deus possa abençoar o seu ministério, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa. E se você quiser também oração, deixa aí o seu nome, que nós vamos estar orando pela sua vida. E desejamos, Café com Palavra deseja toda sorte de bênção sobre a sua vida. E que isso que está acontecendo nos dias atuais é para nos alertar. É para nós buscar mais de Deus. Que possa fortalecer a nossa fé. Fortalecer isso, a nossa fé, tá? A igreja vai ser arrebatada. A igreja vai ser arrebatada. Queira o diabo sim ou não, a igreja vai ser arrebatada. Mas o importante, faça de tudo para você estar nesse arrebatamento. Amém. Né? Faça de tudo, largue as coisas do mundo. Renuncie. Evangelho é renunciar. Renuncie, se aproxime de Deus. Porque logo, logo estaremos descendo, como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 19, junto com o Senhor, a igreja, junto com o Senhor, glorificando o nome do Senhor. Deus abençoe a todos, ficam na paz, que a graça do Espírito Santo esteja contigo. Amém.